Fala galera, Ian, professor de Biologia. Hoje a gente vai começar dando uma olhadinha na parte de genética. Vamos começar a nossa conversa falando de genética molecular. Galera, o que é genética molecular? Quando a gente pensa em genética molecular, a gente precisa lembrar do nosso camarada, o material genético. Mas Ian, o que é o material genético? Vamos pensar na nossa célula então? Na nossa célula, lá no núcleo celular, eu tenho o nosso material genético guardado, compartimentalizado. Esse material genético ele tem a função de realizar o controle celular. Tudo aquilo que a minha célula precisa realizar é o material genético que comanda. Se eu tenho alguma característica que precisa ser expressa, uma característica física, por exemplo, cor de cabelo, cor de olho, altura, essa informação está contida no material genético. Se eu preciso de alguma função metabólica, produção de hormônios, produção de insulina, por exemplo, ou então produção de alguma enzima, quem é que tem essa informação? É o meu material genético, a minha molécula de material genético. Mas que tipo de molécula é essa? Gente, o material genético ele é uma molécula que recebe o nome de ácido nucleico. O ácido nucleico ele vai ter a seguinte conformação. Ele é um polímero, ou seja, ele é uma molécula longa, formada por vários monômeros, ou seja, formada por várias partes. Esses monômeros recebem o nome de nucleotídeo. E o nucleotídeo ele é formado por 3 partes. Ele é formado por um arcabouço carbônico, que é uma pentose, é um açúcar, é um carboidrato, ligado a um grupamento fosfato PO4 e ligado também a uma base nitrogenada, que, como o próprio nome diz, é formada por elementos de nitrogênio também, tá? Vamos começar a nos ater aqui acerca das bases nitrogenadas, porque elas são muito importantes para a estruturação da minha molécula de material genético, para o meu ácido nucleico. As bases nitrogenadas, elas se dividem em 2 grupos principais. As bases chamadas de púricas e as bases chamadas de pirimídicas. Púricas ou purinas, pirimídicas ou pirimidinas. As bases chamadas de púricas são adenina e guanina e as pirimídicas, citosina, timina e uracila. Elas se diferenciam pela quantidade de anéis carbônicos, tá? Veja só, essas bases nitrogenadas, elas têm afinidade entre si. Essa afinidade promove uma ligação. Que ligação é essa? Ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Veja, esse tipo de ligação que o hidrogênio realiza, ele vai realizar com elementos FON. O FON, no caso, ele vai estar relacionado ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio. Veja bem, eu tenho uma base o quê? Nitrogenada. Tem o nitrogênio, então o hidrogênio tem afinidade e consegue realizar as pontes ou ligações de hidrogênio. Como? Como que acontece essa ligação? A adenina tem afinidade com timina, se ligando por 2 pontes de hidrogênio. Guanina tem afinidade com citosina, se ligando com 3 ligações de hidrogênio. E a adenina também tem afinidade com a tal da uracila, se ligando com 2 ligações de hidrogênio. Questão de prova, gente. Essas pontes ou ligações de hidrogênio nessa conformação em dupla ou tripla ligação de hidrogênio infere diretamente na estabilidade da minha molécula. Por quê? Se eu tenho um material genético, se eu tenho um ácido nucleico com mais ligações adenina-timina, ela é muito mais suscetível, ela é muito mais frágil a uma desnaturação, porque ela só está estabilizada por 2 ligações de hidrogênio entre as suas bases nitrogenadas. Agora, se eu tenho uma molécula com mais ligações guanina-citosina, isso significa diretamente que essa molécula ela é mais estável e menos suscetível a um processo de desnaturação, porque ela está estabilizada por 3, não 2, mas 3 pontes ou ligações de hidrogênio, tá? O que isso daqui revela pra gente também? Quando a gente pensa no ácido nucleico, quando a gente pensa nessas bases se ligando, ou seja, quando eu penso em pares de bases nitrogenadas, eu entro em proporções de cada uma dessas bases, na quantidade com que essas bases estão presentes na minha molécula de material genético, que é a chamada regra de Chargaff. Questão de prova também, então se liga só.
que a regra de Chargaff postula? Ela postula que a proporção de bases nitrogenadas do tipo adenina é equivalente à proporção de bases nitrogenadas do tipo timina. A proporção de bases nitrogenadas guanina é equivalente à proporção de bases nitrogenadas citosina. Veja só, quando eu penso então na totalidade da minha molécula de material genético, na totalidade do meu ácido nucleico, que tem ali presente essas bases nos seus 4 tipos, eu tenho que a soma das proporções de cada uma dessas bases vai ser equivalente a 100% das bases nitrogenadas do meu material genético. Da mesma maneira, a proporção de adenina somada à proporção de guanina é equivalente à soma de timina com citosina. Por quê? Porque adenina e guanina são bases de um mesmo tipo, são púricas e se ligam com as pirimídicas, citosina e timina. Uracila a gente guarda que a gente vai ver por que a gente não está trabalhando ela daqui a pouco, tá? Então se liga só, regra de Chargaff é importante porque cai muito em prova. Ele te dá a quantidade de uma determinada base, ele te dá a quantidade de pares de bases e pede para você encontrar o restante, tá? Questão de prova, se liga só. Existem 2 tipos de materiais genéticos, 2 tipos de ácidos nucleicos. Que tipos são esses? O tipo chamado de DNA, que é o mais conhecido pela gente, e o tipo chamado de RNA. Professor, se tem 2 tipos, qual a diferença? Pega só, o DNA se diferencia do RNA, primeiro com relação à função. O DNA, ele geralmente, na biologia existem exceções, mas geralmente o meu DNA, ele é o material genético principal da minha célula. O RNA, por sua vez, é um material genético secundário, que tem uma outra função que daqui a pouco a gente vê, tá? Segunda diferença é com relação à estruturação da sua cadeia. O DNA, ele é estabilizado por uma dupla fita. Como assim uma dupla fita? Por uma dupla fita de nucleotídeos sucessivamente ligados. Pensa comigo. Em uma fita, eu vou ter uma sequência desses nucleotídeos se ligando a partir do meu grupamento fosfato, a partir de ligações chamadas de ligações fosfodiéster. Isso em uma fita só. Como então que essas 2 fitas estão pareadas através das pontes de hidrogênio? São as bases nitrogenadas de cada fita que interagem entre si a partir das pontes de hidrogênio que mantêm essa estabilidade do DNA em dupla fita. Recapitulando, uma fita tem ligações entre nucleotídeos a partir do grupamento fosfato, ligações fosfodiéster. Entre as 2 do DNA, eu tenho ligações de ponte de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Foi? Agora, o RNA, por sua vez, é uma molécula, geralmente, existem exceções, ela está estabilizada por uma fita. Eu tenho, geralmente, ligações entre nucleotídeos por ligações fosfodiéster. Beleza? Essa é a segunda diferença. Estruturação da cadeia desses ácidos nucleicos. Próxima diferença. A partir da pentose. O açúcar que forma o nucleotídeo do DNA e do RNA é diferente. Veja bem, no meu RNA eu tenho pentose do tipo ribose. No meu DNA eu tenho pentose do tipo desoxirribose. Diferença entre elas. Simplesmente em um carbono da minha desoxirribose tem oxigênio. Em um grupamento OH, eu não tenho hidroxila, eu tenho um hidrogênio solto. Tá? Então, por isso se chama desoxirribose, sem um oxigênio nessa pentose. Tá? Outra diferença, então. Por isso que eu digo que o meu RNA é um ácido ribonucleico. Eu digo que o meu DNA é um ácido desoxirribonucleico. Foi? Outra diferença, que é também importante para a estruturação dessas moléculas, em relação ao conjunto, o escopo de bases nitrogenadas que estão envolvidas
ligações dessas fitas. As bases nitrogenadas que estão no DNA são adenina, timina, citosina e guanina. RNA tem todas elas timina, porque timina não tem estabilidade em RNA. No lugar da timina, insere-se a uracila. O que eu falei, a timina também se liga com a uracila, porque no meu RNA eu não tenho timina. Beleza? Então essas são as diferenças desses meus dois tipos de ácidos nucleicos. Funcionalidade, tipo de cadeia, tipo de fita, como essa cadeia está estruturada, tipo de pentose e tipo de base nitrogenada. Vamos destacar o que é mais importante dessa aula que cai muito em prova? Ligações de hidrogênio entre as minhas bases nitrogenadas, lembrando que se eu tenho uma fita de DNA em que tem mais ligações adenina-timina, ela é mais suscetível a desnaturar, porque só tem 2 ligações. E se eu tenho uma molécula de DNA com mais ligações, guanina-citosina, ela é mais estável, porque ela está estabilizada por 3 ligações. E isso implica na minha regra de Chargaff. Encontrar a proporção dessas bases nitrogenadas, sabendo que existe equivalência entre adenina e timina, guanina e citosina, que a soma de todas elas é 100% das minhas bases nitrogenadas da molécula e que adenina mais guanina, por serem bases púricas, a soma delas é equivalente à soma das pirimídicas, timina e citosina. Fechou?